Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. A nossa matéria é a doutrina da igreja e hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Vamos lá, vamos falar sobre a forma e o significado do batismo. O significado do batismo: o batismo ele é uma simbologia da morte e ressurreição de Cristo, e aquele que crê em Cristo, ele se submete a essa ordenança e uma vez que ele é batizado, ele se identifica na morte e na ressurreição de Cristo. Existem duas formas de batismo: o batismo por aspersão e o batismo por imersão. Alguns teólogos vão defender que o batismo por aspersão não é completo, uma vez que existem exemplos bíblicos que expressam muito mais o batismo por imersão. E a palavra batismo, na verdade, a palavra batizo, significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. E eu quero aqui ler um texto com vocês que está em Marcos, capítulo 1, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. O versículo 10 também, vamos ler. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Observe também que em algumas situações na Bíblia que elas demonstram batismo na água, ocorrem alguns acontecimentos sobrenaturais. Por exemplo, lá quando Filipe evangelizou o eunuco e aquele eunuco foi batizado, em seguida Filipe foi trasladado. Então, isso foi um acontecimento sobrenatural. O texto também de Marcos fala que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, uma forma corpórea de uma pomba, estava ali naquele lugar. Então, são acontecimentos que podem acontecer no batismo. Eu não estou dizendo que sempre que alguém batiza, ele vai experimentar algo sobrenatural. Não. O batismo, quando alguém se submete ao batismo, ele está se identificando na morte e na ressurreição de Cristo. Mas eu estou falando que houve essas situações nesses casos específicos. Quem deve ser batizado? Vamos lá. Existem os protestantes pedobatistas, que são aqueles que realizam o batismo das crianças. E existem os protestantes anabatistas, são aqueles que realizam o batismo somente a partir da fase adulta, ou seja, da fase onde aquela pessoa já tem uma consciência, onde ela possa onde ela possa decidir a respeito da sua fé cristã. Para o pedobatista, ele vai tomar por base, por exemplo, lá na antiga aliança, havia um sinal, havia uma aliança entre Deus e o homem homem era circuncidado. As crianças eram circuncidadas a partir do 8º dia de nascimento. Então, aquela criança, uma vez circuncidada, não foi ela que decidiu participar daquela aliança, mas os seus pais. Então, para o pedobatista, uma vez que uma criança ela é doutrinada, ela é ensinada a respeito dos caminhos de Deus e da palavra de Deus,
provavelmente essa criança vai crescer e se tornar cristã. Por isso, ela pode ser batizada, porque a responsabilidade desse batismo está muito mais na vida dos pais do que na vida daquela criança. E ela, pelo fato de ser filha ou filho de cristãos, será então abençoada pela obediência dos seus pais. Para o anabatista, já uma vez que que há uma criança e ela não tem o poder de decidir se ela crê ou não em Jesus e de dar provas da sua fé, então ela não deve ser batizada e deve se aguardar até o momento onde ela tenha consciência e esse poder de decisão e ela possa fazer a sua própria escolha a respeito do batismo, da sua fé, da sua religião. Já que o batismo, ele representa essa forma de viver cristã também. Quando alguém se batiza, é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero ser crente, eu quero viver um cristianismo verdadeiro, puro, eu quero participar com vocês dessa família cristã, nessa igreja, nessa congregação, com esse grupo de pessoas. Então, ele é batizado ali naquele lugar. Uma coisa que eu quero ressaltar. Não é correto dizer que o batismo é necessário para a salvação, uma vez que a Bíblia não expressa isso. Pelo contrário, nós temos o exemplo ali do ladrão que estava, daquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, no momento da crucificação, e ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele tinha sido batizado? Não, mas ele foi salvo? Tudo indica que sim. Vamos prosseguir aqui. Então, nós sabemos também que o batismo, ele confere graça e que todos devem ser batizados. Todos os que creem em Jesus, eles devem ser batizados. Então, talvez alguém pode fazer a seguinte pergunta: o batismo é necessário? Sim, uma vez que a pessoa confessa a sua fé em Cristo, ela deve ser batizada, porque é bíblico, porque Jesus deu o exemplo sendo batizado e porque o batismo representa uma simbologia da nossa fé em Cristo e na sua morte e ressurreição. Para o anabatista, existe uma idade adequada para o batismo? A idade, ela pode variar de criança para criança e também até mesmo de uma igreja para outra igreja. Mas o importante é que aquela pessoa que vai batizar, ela esteja decidida, ela esteja consciente daquilo que ela vai, do que representa o batismo, do que representa o cristianismo na sua vida. Amém? Vamos partir aqui agora para a ceia do Senhor. Então, nós vamos falar também sobre a ceia do Senhor. O significado da ceia do Senhor. O Gruden, ele coloca 7 significados e eu gostaria de ressaltar cada um deles aqui de maneira breve, porque eles são importantes e o conhecimento dele é necessário para todos nós. O significado da ceia do Senhor. Primeiro, a morte de Cristo. Então, a ceia, ela representa, ela é uma simbologia da morte de Cristo. Segundo, a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele disse: fazei isto em memória de mim. Em memória de mim significa em memória da sua morte e também da sua ressurreição. A morte de Cristo, o que ela trouxe? Ela nos trouxe redenção, justificação, libertação do pecado. Ela proporcionou para nós, nós fomos, através da morte, nós fomos transportados do império das trevas para um reino de luz. Nós éramos pecadores, fomos feitos santos.
Em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós temos uma nova vida. Nós temos uma vida abundante. Então nós sabemos que existem muitos, inúmeros benefícios da morte de Cristo. E toda vez que você ceia, você está fazendo uma lembrança. E você está, é como se você estivesse ali também se apropriando desses benefícios da sua morte. Também a ceia é um alimento espiritual na nossa vida. Somos alimentados espiritualmente. Embora façamos a ceia ali, não é o momento de encher a barriga. Paulo fala sobre isso com a igreja ali dos Coríntios, mas é um momento de comunhão e é um momento onde o nosso espiritual recebe a graça do Senhor na nossa vida. Quarto, a unidade dos cristãos é muito importante, irmãos, lembrarmos desse ponto. Que a ceia, ela representa essa unidade. Por isso, no momento da ceia, é muito importante que não haja no nosso coração mágoas ou ressentimentos. Pelo contrário, que haja perdão, que haja bons relacionamentos entre o corpo de Cristo, porque a palavra de Deus fala que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Está em Romanos 12, se não me engano, versículo 18. Depois vocês podem conferir. Sempre que alguém vai tomar ceia, se tem alguma pendência com o irmão, é importante resolver, solucionar aquilo que está pesado no coração para tomar a ceia em paz, não é verdade? Para ter o desfrute desse momento tão lindo que Jesus colocou para nós como igreja. Quinto, Cristo afirma seu amor por mim. Aleluia! É verdade. Cristo mostra o seu amor. A palavra de Deus fala assim, que dificilmente alguém se disporia, teria a disposição de morrer por um pecador. Por um justo, aliás, me perdoem, por um justo. Mas Cristo prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter ele morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a ceia nos dá esse privilégio de participar desse amor de Cristo na nossa vida. Sexto, Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Todas as bênçãos da salvação estão reservadas na nossa vida. Inúmeras bênçãos, vitórias, conquistas, força para combater o bom combate. Alegria, não é uma alegria mediante as circunstâncias, é uma alegria por aquilo que Deus é na nossa vida. É uma alegria que vem do Espírito Santo no nosso coração. Ela não depende, irmãos, das circunstâncias. É aquela alegria no Senhor. É a alegria onde nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mesmo em meio a lutas, nós temos bênçãos de salvação na nossa vida. E também na ceia nós afirmamos a nossa fé em Cristo Jesus. Como Cristo está presente na ceia do Senhor? Na posição católica existe uma transubstanciação. O que é isso? A transubstanciação. O católico ele acredita que Cristo está naquele pão, o próprio Cristo. Por isso existe uma idolatria com relação ao pão. O pão não pode ser mastigado. O pão é sagrado. Mas para o protestante, existe no pão uma presença simbólica e espiritual de Cristo. Mas Cristo não é aquele pão, aquele pedaço de pão. Cristo é Cristo no nosso coração. Então, embora aquele pedaço de pão represente Jesus na nossa vida, mas aquela representação está relacionada à nossa aliança. Nós não idolatramos o pão. Quem deve participar da ceia do Senhor? Então, somente os que creem em Cristo devem participar da ceia, porque trata-se de um sinal de conversão e de permanência na fé cristã. Se alguém não crê em Cristo, se alguém não demonstra essa fé, então, por que essa pessoa deveria tomar a ceia?
precisa ser batizado para participar da ceia do Senhor? A Bíblia não fala que para participar da ceia do Senhor tem que ser batizado. No entanto, uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, quem batiza vai querer tomar a ceia. Quem toma a ceia vai querer batizar ou talvez já seja batizado, porque os dois aspectos estão intimamente, estão alinhados com a fé cristã, com a nossa crença em Cristo Jesus. E qual seria esse sentido de discernir o corpo de Cristo que está escrito na palavra? Se alguém vai tomar a ceia, ele deve discernir o corpo de Cristo. Essa pessoa que vai cear, ela deve examinar a si mesma. E se ela perceber que existe algo errado, o que precisa ser feito? Sair da igreja? Parar de congregar, de tomar a ceia? Não. Essa pessoa precisa de arrependimento. Então, na verdade, esse discernir o corpo de Cristo é um convite ao arrependimento, uma vez que a fé em Cristo nos convida também a viver uma vida de santidade. Então, quando alguém vai tomar a ceia e existe algo errado na sua vida, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa se arrepender e ela precisa resolver aquela pendência. Ela precisa buscar a sua santificação e andar de conformidade com a palavra. E ela deve sim ceiar, porque a ceia, ela produz em nós a graça de Cristo, bênçãos incontáveis na nossa vida. Amém, meus queridos? Fiquem na paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa no Senhor e que você também possa se despertar para a leitura, para o conhecimento teológico, porque isso é muito importante na nossa vida espiritual. Deus te abençoe.